costa para você. Tá? Não vou me preocupar não, né? Eu estou me responsabilizando como pessoa, paga com recursos do município, ou seja, do povo do meu município, porque quem paga o meu salário hoje é todo o povo do Maranhão, porque paga seus impostos, os impostos vão lá para os cofres do Estado e o Estado me paga. No município do Itapecuru não é diferente. Os impostos vão para a conta do município, o município paga os seus servidores. E se eu sou conselheira tutelar, quem que paga meu salário? O povo de Itapecuru. Essa receita é fácil. Agora eu vou ficar de costa para vocês. E aí, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131 diz: o Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes definidos nesta lei. Está lá descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131. Esse é o Conselho Tutelar do nosso país. Certo? Pode passar. E aí, como eu comecei na minha fala, o Conselho Tutelar, ele é algo extremamente inovador. É uma experiência, inclusive, que o Brasil é copiado em alguns outros países. Quando a gente traz a comunidade com a responsabilidade de cuidar das crianças e adolescentes e de suas famílias. E aí, nesse processo de inovação, ele tem essa missão de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. E tem um potencial imenso de contribuir com mudanças profundas no atendimento da infância e da juventude do nosso país. Pode passar. Pode passar. Passe. Mais uma vez. Bom, e aí, ele é um órgão público municipal que representa a sociedade na missão de proteger e defender as crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que estão em situação de risco. A criança ou adolescente teve seu direito violado. Eu fui no posto de saúde, não fui atendido. Eu fui para a escola, não tem vaga. Ele está em situação de risco, está vendendo na feira ou no mercado com seu pai, onde tem uso de droga. É uma situação de risco. Então, o nosso compromisso é exatamente esse: proteger e defender as crianças e adolescentes. E aí o Conselho Tutelar, ele atende queixas, ele atende reivindicações, reclamações, ele atende solicitações feitas pelas próprias crianças e adolescentes, pelas suas famílias, pelas comunidades, pelos cidadãos comuns. Nós somos extremamente exigidos pela sociedade, pela comunidade, porque a comunidade, quando ela institui o Conselho Tutelar, ela acha que ela tira dela a responsabilidade também de cuidar das crianças e adolescentes. E eu já disse para vocês que isso não existe, porque todos nós, independente da função que a gente exerça no meu município, eu tenho o dever de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. E aí, tem muitas questões que envolvem a atuação do Conselho Tutelar. Pode passar. Isso. O Conselho Tutelar, ele não integra o Poder Judiciário. Vocês já ouviram aquele ditado que quando você quer conhecer um ser humano, coma uma cuia de sal, só você e ele junto? Vocês sabem o que é cuia?
Sabem? Aquela cabaça que nasce naquele pé de árvore, que o que tem dentro fede pra caramba. Você limpa ela todinha, bota para secar, leva para pescar, porque o peixe não pula. Pode pescar com a cabaça. O peixe não sai de dentro, porque ela é redonda, a boca é pequena, ele não é inteligente, então ele não sabe pular pelo buraco. Quando a gente é muito pobre, nas nossas casas, nós não temos o saleiro, aquilo ali é ótimo para guardar sal, porque ela consegue garantir a qualidade do sal. Agora imagine uma cuia de sal para a gente passar alguns dias com a pessoa para nos alimentarmos com aquele sal. Então, quando você quer conhecer o ser humano, o ditado popular diz isso: coma uma cuia de sal com ele. Por quê? Porque nós não integramos o poder judiciário. E aí tem conselheiro tutelar que quer aquele colete bonito, chique, e aí atrás ainda bota assim, conselheiro tutelar. Não pode. Nós exercemos uma função de caráter administrativo vinculada ao executivo municipal. E aí eu preciso estar cada vez mais próximo da minha comunidade. Quem era que usava esses coletes escritos atrás? Poder Judiciário. Como era o nome deles? Não sei o que de menor. Como era o nome? Comissário de menores. E aí, quando os comissários de menores chegavam para pegar os meninos, o que os meninos faziam? Corriam. E aí, vocês querem ser igual o comissário de menor, que quando vocês chegam para abordar a criança, saber por que ele está ali trabalhando, por que ele está na rua sozinho, você vai com o colete, o que ele vai fazer? Pegar beco, entenderam? Então, a nossa função é estar cada vez mais próximo das crianças e adolescentes. Nós não somos poder judiciário, né? A gente tem muitas situações que o conselho tutelar chega para a mãe e diz assim, você tem que comparecer no conselho tutelar durante 3 vezes na semana. Não. Nós não temos esse poder de obrigar aquela família a fazer aquilo. Nós temos o poder de negociar, de conversar, de dialogar. E nós não somos juízes. Em São Luís nós tivemos uma situação que foi muito interessante, porque o Conselho Tutelar dá uma declaração assim, eu declaro que a Amparo é criada pela avó dela, Aurora, então a dona Aurora é responsável pela Amparo. O conselheiro tutelar não pode fazer isso. Quem tem que dar o documento que diz que aquela criança está sobre a minha responsabilidade, só tem uma pessoa nesse país, é o juiz. Há amparo, mas tem muito conselheiro que faz isso, respaldado em quê? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Em São Luís, num determinado momento, lá na época do Bolsa Família, no início da Bolsa Família, tinham muitas avós que cuidavam dos seus netos. Aí o que o Ministério Público fez? Fez uma recomendação, que quando o Conselho Tutelar atendessem essas situações, que a Prefeitura de São Luís, através das SENCAS, poderia sim aceitar essa declaração enquanto aquela avó não regularizava a situação de guarda daquele neto. Mas nós, conselheiros tutelares, nós não temos esse poder de dar guarda para ninguém. Cuidado que isso pode cair na prova, certo? Não julga conflitos, chama pai, chama mãe, todo mundo, para poder botar todo mundo numa mesa e o pai começa a xingar a mãe, nós não temos esse papel. A gente, para ser uma pessoa que faz mediação de conflito, a gente precisa, inclusive, se capacitar. Porque o tiro pode o quê? Sair pela culatra. Ao invés de você juntar os pais para cuidar dos filhos, você faz guarda de menino. Conselho tutelar não diz assim, a partir de hoje tu vai morar com tua mãe, a partir de... Não, menina, não. Conselho tutelar não tem esse poder. Certo? Então, muitas vezes o conselho tutelar, mãe, pai, a partir de hoje,
o menino vai ficar com a mãe. Não, isso só a partir de um processo legal, com defensoria, com Ministério Público e com juiz, e com audiência, certo? Então, a gente precisa ter esses cuidados. Não tem poder para fazer cumprir determinações legais ou punir quem as infrinja. Ah, porque o pai não deu a pensão para a mãe. Nós vamos punir esse pai. A única coisa que você pode fazer é comunicar à autoridade judiciária do fato. Certo? Pode mudar, por favor. Ser autônomo, né, isso é uma coisa muito recorrente na atuação do Conselho Tutelar. Ah, eu sou autônomo, eu que mando em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Tem Conselho Tutelar que manda em prefeito, tem Conselho Tutelar que manda em secretária de assistência social, porque se a senhora não me obedecer, eu vou lhe representar. Eu já vivi tudo isso, né? Já vivi tudo isso. Durante 8 anos, eu fui responsável pelos serviços de acolhimento em São Luís do Maranhão. Aí, o conselheiro tutelar dizia assim, o menino está na porta do abrigo, se a senhora não acolher, eu vou lhe representar. Me represente. Esse é seu papel. Pode me representar, não tem problema nenhum. Agora, aguarde as consequências do ato irregular que você está tomando. Porque só pode acolher quando tiver o quê? Guia de acolhimento. Expedida por quem? A autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? O juiz. Não tem nenhum papel, o menino não está em grave ameaça, então, certo? Então, ser autônomo e independente não significa ser solto no mundo. Ah, eu agora sou conselheiro tutelar, eu que mando em Itapecuru, né? Desgarrado de tudo e de todos. Autonomia não pode significar uma ação arrogante. Isso é muito comum, viu, gente? Eu estou dizendo para vocês por experiência própria. Tem conselheiro tutelar que chega para nós e falta é cagar na nossa cabeça. Ah, porque eu sou conselheiro tutelar. Não, não foi essa a ideia que nós tivemos quando nós pensamos em conselho tutelar. Nós pensamos em pessoas que tenham o poder de dirimir conflito, de aproximação com a comunidade, de aproximação com o poder público, com o sistema de justiça, de contribuir com aquela mãe que é mãe solo, que cuida de 3, 4 filhos sozinha e que muitas das vezes não recebe nem Bolsa Família. Então, muitas das vezes a envergadura que me é dada do cargo, eu acabo fazendo dele um pequeno poder e aí eu passo a ser a grande autoridade que, na verdade, eu não sou nada mais, nada menos do que um cidadão que me foi dado uma grande responsabilidade, que foi cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, a autonomia não pode significar uma situação arrogante, sem bom senso e sem limite. Os conselheiros tutelares devem ter habilidade de relacionamento, né? Vou dar um exemplo bem aqui, extremamente comum. A pessoa responsável pelo serviço de acolhimento em Itapecuru. Aí eu vou, ligo, olha, não tem vaga, nós estamos... Eu não quero nem saber, você sabe com quem você está falando? Eu sou conselheiro tutelar, então você tem que me atender, porque senão eu vou lhe representar. Então, não dialoga, mas o que aconteceu? Por que esse abrigo está cheio de crianças e adolescentes? Não houve audiência concentrada recentemente, né? Então, nós temos que ir na Câmara de Vereadores, porque precisa abrir um novo abrigo no município de Itapecuru, porque nós não estamos mais dando conta. Então, tem muitas coisas que podem acontecer quando eu consigo dialogar, quando eu consigo me relacionar com as pessoas de forma amigável, de forma que eu consiga vivenciar, né? Além disso, com as organizações e com as comunidades, porque, às vezes, quando a gente se torna conselheiro tutelar, né, a gente passa a ser a autoridade máxima no meu bairro. Né? Ninguém, eu sou eu, né? Boi não me lambe, ninguém mexe, né? E, na verdade, você não consegue ter a dimensão da responsabilidade que você está carregando nas costas. Você está carregando nas costas a vida de quantas crianças e adolescentes que tem no município de Itapecuru. É tua, colega, a responsabilidade é tua.
Se essas crianças e adolescentes tiverem seus direitos violados, é você o responsável. Você está com esta envergadura do cargo. Você é pago com recursos públicos do município para cuidar das crianças e adolescentes. Sozinho, Amparo? Não, com muita gente. Mas essa responsabilidade lhe foi atribuída, certo? Deve agir com rigor no cumprimento de suas atribuições, mas também com equilíbrio e capacidade de articulação, esforços e ações. Porque aí eu vou chegar na escola e vou dizer assim, eu quero uma vaga para essa criança aqui. Ah, não tem mais vaga. Sinto muito. Mas a Secretaria de Educação do município vai ter que dar um jeito. Ah, não tem jeito, não sei o quê. Ah, tudo bem, não tem problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou representar o município. Ai, meu Deus, a secretária de Educação virou minha inimiga. Não, é uma servidora pública igualzinho eu. Está fazendo lá o papel dela. Então, eu tenho que representar a Secretaria de Educação porque aquela vaga precisa existir. Porque nenhuma criança ou adolescente nesse país hoje pode estar fora de quem? Da escola. Aí nós vamos ter que negociar, dar um jeito, procurar a secretária de Educação. Pode pagar uma escola particular, se assim o juiz determinar, certo? Pode passar. Isso. Para facilitar o trabalho do Conselho Tutelar, ele deve estar sempre atento e desenvolver habilidades que são imprescindíveis. Eu já falei, a convivência comunitária. Vocês estão saindo de um bairro, de uma comunidade, de um lugar onde vocês são o quê? Lideranças. Pelo amor de Deus, vocês não vão me fazer feio, porque depois que assume o papel de conselheiro tutelar, fica metido. Cuidado. Cuidado. Então, eu preciso ter o quê? Convivência comunitária. Eu preciso conhecer aquela comunidade, aquele bairro, do que eles vivem, por que eles têm tanta dificuldade. E aí eu me aproprio dessa convivência comunitária. Eu preciso ter uma organização do meu trabalho. A gente chega em conselho tutelar, minha gente, falando mal dos meus conselheiros tutelar em São Luís, a gente chega no conselho tutelar, só está o administrativo, onde deveria ter pelo menos 2. Então, eu não posso sair os 5 do conselho tutelar e deixar só a pessoa do administrativo lá. Ela não tem o papel nem de me atender. Aí eu preciso ter o quê? Organização social. Ah, às vezes anda com os papéis debaixo do braço. Está aqui meu telefone, pega bem aqui, leva ali para mim. Não, organização social é parar, escutar e dizer, olha, eu não tenho nada para anotar agora o que você está me falando, mas você pode ir no conselho tutelar amanhã, 2 horas da tarde? Quem é que tem que estar no conselho tutelar amanhã, 2 horas da tarde? Eu, porque eu me comprometi, certo? Capacidade de escuta. Nem todo conselheiro tutelar tem essa capacidade. O povo vai falando, ele vai embora. Tá certo, eu estou no conselho tutelar amanhã, pode passar lá que a gente conversa. Não, eu tenho que parar, eu tenho que escutar, eu tenho que saber qual é a demanda que aquela pessoa vai me passar. Porque esse é o meu papel, eu estou sendo pago para isso, certo? Capacidade de interlocução e articulação. Eu preciso conhecer esse município, de que forma ele funciona, quem são meus parceiros, quem que eu vou buscar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu posso brigar, Amparo? Claro que pode, mas tem brigas que são com competência, né? A gente briga com competência, a gente briga com conhecimento. E aí, quando a gente briga com competência e com conhecimento, na grande maioria das vezes, o que acontece? A gente vence. Agora, se a gente não tiver conhecimento e for só tentar não falar mais alto, muitas das vezes a gente perde, certo? Criatividade institucional e comunitária. Muitas das vezes o conselho tutelar é eleito e abandona aquela comunidade que votou nele. Vai-se embora, vai viver vida solo. Agora eu sou conselheiro tutelar, não preciso mais de vocês. Que é isso? Foi aquelas pessoas que confiaram na gente, que votaram na gente. Então, eu preciso sempre me reportar para aquela comunidade. Por isso, a gente precisa ter esses cuidados, certo? Dizendo isso, eu vou trazer para vocês,
que vocês se relacionam com um negócio chamado Sistema de Garantias de Direito. E esse sistema ele é amplo. Ele faz parte do Ministério Público, Defensoria Pública, as organizações da sociedade civil, o poder público através das secretarias municipais. Por exemplo, acabei de passar na URI, aqui de Itapecuru. URI é o quê? Um órgão do Estado, ligado à Secretaria de Educação do Estado. Aí eu posso negociar também com a URI lá uma vaga para um adolescente que está fora da escola, né? E eu me relaciono profundamente com o sistema de justiça. Quem é esse povo, Amparo? Defensoria, Ministério Público e juiz. São esses 3 entes que fazem parte do sistema de justiça. Então, quando há divergência nesses processos, eu tenho que recorrer ao sistema de justiça. E muitas das vezes o sistema de justiça também recorre a nós como conselheiro tutelar. E aí o conselheiro tutelar vai recorrer quem? Para quem? Para um negócio chamado políticas públicas. E muito mais ainda para um negócio chamado SUAS. Vocês já ouviram falar nesse negócio, o que é SUAS? Vocês têm ideia o que é o SUAS? Alguém já ouviu falar no SUAS aqui? Não? SUAS, ninguém? Mas vocês já ouviram falar no SUS, né? Pronto. Passe aí, amigo. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. E o que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Então, o SUAS, ele foi pensado exatamente da mesma forma que o SUS funciona. Quando eu quero vacinar as crianças e adolescentes, eu vou para onde? Para o posto de saúde. Quando eu quero fazer o meu cadastro único, eu vou para onde? Para o CRAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social começa no CRAS. Mais na frente eu vou dizer para vocês. E o Sistema de Saúde começa no posto de saúde, certo? Ah, Amparo, eu sou diabética. Eu tenho que receber insulina. O que eu faço no SUS? Para onde que eu vou? Eu vou para o posto? Mas aí o posto vai me recomendar para ir aonde? Para um tratamento de média complexidade, né? Eu vou para um hospital de referência que trata de pessoas que são as doenças pré-existentes, né? Eu vou fazer um encaminhamento. Eu não vou mais ficar no posto de saúde. E aí eu vou para o SUS. Vou atrás de um hospital de referência. E no SUAS, Amparo, para onde eu vou? Eu tenho uma criança que apanhou da mãe que ficou todo machucado. Para onde que eu vou? Para um negócio chamado como? CREAS. Vocês têm CREAS aqui, não tem? Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Como ele não está para passar, aí vocês não vão ver as coisas bonitas que eu trouxe para a gente, né? Se você puder, eu agradeço. E aí eu mando para o CREAS. Por quê? Pode. Não, eu estou falando, eu identifiquei, eu conselho tutelar, identifiquei o conselheiro tutelar. Porque se o hospital identificar, ele tem a primeira coisa que o hospital tem que fazer é uma notificação compulsória, certo? Aí ele vai notificar para a diretoria do hospital que aquela criança já chegou no hospital cheio de hematoma e ele vai fazer os cuidados. Se precisar fazer exame de corpo de delito e tal e tal. Agora, se eu, conselho tutelar, recebo uma denúncia que ela bateu no filho, que o filho está cheio de hematomas, aí o conselho tutelar vai ter que recorrer. Inclusive, eu estou dando só um parâmetro entre o SUS e o SUAS.
Porque aí, quando a criança já tem o seu direito violado, é o CREAS que vai cuidar. A mulher sofre violência doméstica. Ela tem que ir para onde? Para a delegacia, certo? Mas, enquanto isso não chega na delegacia, se chega aos ouvidos do Conselho Tutelar, ele tem que recorrer ao CREAS. Porque o CREAS é o espaço de atendimento daquelas pessoas e indivíduos que já têm os seus direitos violados. Quando eu sofro violência doméstica, eu já tenho os meus direitos violados. Pode passar, querido. De novo. Era só para a gente ver essas coisas lindas. Então, o SUAS, cuidado que pode cair na prova. Agora, eu fiquei preocupada porque vocês não falaram que sabiam do SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. E esse sistema, ele é um sistema, da mesma forma que vocês, conselheiros tutelares, é um sistema inovador. Por quê? Porque nós queremos quebrar, romper com esse país que assistência social é assistencialismo. E assistência social é uma política pública, igual à saúde, igual à educação, igual ao esporte, igual à cultura, igual ao lazer. Só que, o que acontece? A política de assistência social é para quem dela necessita. A política de saúde, ela é universal, ou seja, mesmo que eu tenha plano de saúde, se hoje eu quiser ser atendida no posto de saúde, o posto de saúde tem que me atender. Mas se eu, por exemplo, hoje tenho um salário de... Minha renda familiar ultrapassa o que o Bolsa Família nos garante, eu não posso ser beneficiada com a política de assistência social através do Bolsa Família. Então, a política de assistência social é para quem dela necessita. Então, se eu preciso fazer meu cadastro único, se eu preciso ser acompanhado por um equipamento, porque eu tive meu direito violado, é a política de assistência social que vai me fornecer isso. Então, esse rompimento, e aí vocês sabem do que eu vou falar agora, da compra de votos por cestas básicas, certo? Da compra de votos porque eu consegui você fazer o cadastro único lá na prefeitura. Isso não precisa mais. Se você vender é porque você quer. Mas você não precisa vender seu voto por uma cesta básica. Você não precisa vender seu voto por um saco de peixe. Você não precisa vender seu voto para garantir o seu cadastro no Bolsa Família. Que aí não é o cadastro do Bolsa Família, é um negócio chamado o quê? Cadastro único, que inclusive eu já tenho, porque tudo agora é no quê? gov.br, vocês já sabem disso, né? Que todos os CPF desse país hoje já estão interligados uns com os outros. Então, é um modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações dessa política. É um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil com um modelo de gestão participativa, articulando os esforços e recursos nos 3 níveis: município, Estado e governo federal. Amparo, como é que eu identifico isso? Vou já dizer para vocês. Porque ele é constituído de um conjunto de serviços, programas, projetos que beneficia as pessoas através dos órgãos e instituições públicas, de administração direta ou não, por meio de instrumentos jurídicos e com organizações da sociedade civil. Pode passar, por gentileza. E aí, Amparo, como é que eu, SUAS, tenho que trabalhar com os conselhos tutelares no meu município? O SUAS, ele oferta serviços, programas e projetos e benefícios. E aí ele oferta, como eu falei para vocês, o posto de saúde é atendimento de saúde na proteção básica, o CRAS é atendimento da assistência social na proteção básica, certo? A mulher que é vítima de violência, ela pode ser atendida na saúde também, no hospital de referência. Por exemplo, São Luís tem o Hospital da Mulher, que já é de média complexidade. Eu posso ir para o CRAS,
que é proteção básica, eu vou explicar para vocês mais na frente. Mas eu vou para o CREAS porque eu já estou com o meu direito violado, certo? Então, vocês sempre lembrem, caso caia na prova, que existe essa proximidade da política de assistência com a política de saúde. Ampare, onde é que eu encontro tudo isso? Existe a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, e lá ela define exatamente tudo isso que eu vou dizer para vocês mais na frente. E ela ainda diz, num documento chamado Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, todos os serviços que a política de assistência social tem que ofertar. Além disso, ela diz, num documento chamado Norma Operacional Básica, isso não cai na prova, é só para vocês saberem, quais são os profissionais que têm que estar trabalhando no CRAS, quais são os profissionais que têm que trabalhar no CREAS, no serviço de acolhimento, ela diz tudo isso, certo? Mas vocês não precisam saber disso agora. E o que é que nós temos em comum entre esses serviços da política de assistência social e o Conselho Tutelar? Nós temos em comum a acolhida. Porque quando eu chego em um CRAS é porque eu estou precisando. Quando eu chego em um Conselho Tutelar é porque eu estou precisando. Eu tenho também em comum o acompanhamento das pessoas e famílias que eu atendo. Porque Conselho Tutelar não é só para atender denúncia e receber e mandar para frente, não. Conselho Tutelar tem que acompanhar as famílias e indivíduos que eu atendi. Mesmo que eu mande para o CRAS, mesmo que eu mande para o CREAS, eu tenho que acompanhar. Eu tenho que ir lá no CRAS perguntar, CRAS, e aí, deu certo? A família já foi cadastrada no CAD único? A criança já foi para o serviço de convivência? E se eu não acompanhar, ficar de braços cruzados, como é que eu vou saber que aquela criança deixou de ter o seu direito violado? Então, o Conselho Tutelar, ele tem um casamento eterno com a política de assistência social, porque essa vai ser a política que vocês mais irão recorrer, porque até agora só você que é conselheira, né? Não, ela lá atrás, não é você não, tá? E outra coisa que é atuar em articulação de rede. Não adianta ir para a briga sozinhos. Isso eu digo para vocês com a experiência que Deus me permitiu viver esse tempo todo. Quando a gente vai para a briga sozinha, a gente pode incorrer num grande risco de nem começar a briga. Porque o batalhão que vem de lá para cá é muito maior do que eu. A não ser que eu seja muito boa naquela briga que eu estou comprando. Então, articulação em rede é fundamental para a atuação do conselheiro tutelar. Vocês não são uma ilha. Pode passar, por favor. O trabalho de vocês precisa ser com uma palavra nova que todo mundo fala, chamada leveza. Leveza. O que é leveza, Amparo? É você ter delicadeza, é você ter esmero com aquilo que você faz, é você ter o cuidado com aquilo que você faz. Nós estamos lidando com crianças e adolescentes. Não tem uma coisa bem comum quando é conselheiro tutelar, que diz assim, aí quando eu digo assim, gente, não pode bater nas crianças e adolescentes. Quantos anos tu tem? 13. Não pode bater nas crianças. Eu apanhei a vida inteira e estou bonzinho aqui. A gente escuta isso de conselheiro tutelar. Mas a partir de hoje, vocês que estão aqui sentadinhos, vocês não vão mais dizer isso, mesmo que tenham vontade. Porque nenhuma criança e adolescente pode ser objeto de nenhum tipo de violência, inclusive a violência física. Se alguém aqui que apanhou disser que gostou, não precisa me dizer, porque eu não gostei. Tá? Tratamento cruel, degradante, né? E aí a gente precisa ter o cuidado, porque aí o que acontece? O nosso papel é também ensinar as crianças e adolescentes a se defenderem.
Então, eu posso bater no meu filho, mas ele tem o direito de ir lá no conselho tutelar e dizer, olha, eu vim aqui denunciar a minha mãe, porque minha mãe me bateu. Mas aí é que está o grande pulo do gato, é dar essas informações para as crianças. Eu cheguei agora lá na casa da criança, vocês perceberam que eu estou com três bandeiras de luta aqui, né? Eu estou com um laço roxo, que nós estamos no mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Eu estou com o catavento, que é o enfrentamento do trabalho infantil degradante. E eu estou com um girassol, que é a campanha do Faça Bonito. E na sala onde eu entrei, tinha uma menina, eu acho que ela tem, sei lá, 5, 6 anos. Quando ela olhou, disse que gostou muito do meu colar, e quando ela se aproximou, ela disse assim, eu conheço essa flor. Eu aprendi lá na minha escola que ninguém pode me tocar. Isso significa que ela já aprendeu. Ela já está empoderada de que alguém que venha tocar ela, que ela não queira e que ela não aceite, porque muitas das vezes a criança ela não consegue saber até onde é errado e até onde é certo. Mas ela já disse, eu já aprendi. E eu disse, tu sabe do movimento, é assim. Não pode aqui e não pode aqui. Eu aprendi. Por quê? É de criancinha que a gente precisa ensinar as crianças a se protegerem. Então, eu preciso ensinar para ele que quando a mãe bater, ele não aceitar. E ir no conselho tutelar e dizer, olha, eu vim aqui dizer que minha mãe me bateu e eu não gostaria mais de apanhar. Eu não quero que vocês façam nada contra a minha mãe, mas eu não gostaria mais de apanhar. Porque existem violências que nós vamos viver, morrer, e ela nunca vai sair de onde? Do nosso psicológico, certo? Pode passar, meu querido. E aí, gente, tá os níveis de proteção da assistência social. Eu vou esquecer a saúde, porque vocês sabem muito bem como é que ela funciona. Os níveis de proteção são 3. Proteção, prevenção e promoção, que se chama proteção social básica. É lá que está o CRAS, é lá que está o cadastro único, é lá que está o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é lá que está o atendimento a famílias e indivíduos no domicílio, é lá que tem vários serviços ofertados, e o lugar de referência é o quê? Vocês já aprenderam? O CRAS. Ouviu falar em política de assistência social, proteção básica? É CRAS. Aí eu vou subindo. Proteção de média complexidade, proteção social especial. Lá eu já estou com os meus direitos violados. Eu já sofri qualquer tipo de violação de direitos, seja ela física, psicológica, eu não tive acesso à escola, eu não tive acesso ao posto de saúde, eu não tive acesso à casa da criança. Então, eu já estou com o meu direito violado e eu vou para onde? Para proteção de média complexidade. Qual é o equipamento, Amparo, da política de assistência social de média complexidade? CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E lá também tem vários serviços que serão ofertados, vou dizer para vocês mais na frente. E aí tem a de altíssima complexidade, como a gente costuma dizer nas sedes, que é a proteção social de alta complexidade. É quando já há o rompimento dos vínculos. A criatura apanhou da mãe, foi para a rua, e aí chega para o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar vai fazer a escuta dele. Ele está extremamente machucado, cheio de hematomas, muito triste, deprimido. Aí o conselho tutelar vai dizer o quê? Enquanto a gente não escutar a mãe, é melhor esse menino não ir para casa. Bora lá consensuar, chama os 5 conselheiros tutelares, o que é que vocês acham? Não é melhor a gente pedir uma vaga lá no abrigo enquanto ele está? Ah, não, abrigo não é a primeira alternativa, de forma nenhuma. Ele não tem tio, ele não tem avó, ele não tem um padrinho, ele não tem uma irmã mais velha que a gente possa levar ele, enquanto a gente tenta resolver a situação para depois ele voltar para casa. Aí eu vou lá, ó.
Oi. Esse benefício se chama benefício de prestação continuada, que é concedido na política de assistência social. Como é que a gente descobre que a pessoa não é aposentada? Porque ele não paga o 13º. E ele pode ser revisto a qualquer tempo. Porque se você é deficiente, você tem que passar por uma perícia, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes porque não vai cair na prova, certo? E o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Como é o nome do nosso idoso que está lá na praça? Seu Apolônio. Nós estamos com uma situação em Itapecuru de um ser humano que está em situação de rua. Quem é que vai acompanhar? O CREAS. É o CREAS que vai acompanhar. Hã? Já zerou uma questão. A pessoa em situação de rua é o CREAS que vai acompanhar. Seja adulto, seja criança, seja idoso. Aí o CREAS acompanha, vai saber quem é seu Apolônio, o que aconteceu. Aqui não tem abrigo para idoso. E ela vai pedir para quem? Para quem, Soraya, que tu vai pedir? Para o Estado. Quem é o Estado? Euzinha. Aí eu tenho que arrumar uma vaga para o seu Apolônio. Vocês entenderam o negócio, como é que funciona? E aí, na alta complexidade, ficam os serviços de acolhimento institucional e familiar. E o institucional, eu não preciso desenhar para vocês que aqui existe um abrigo para crianças e adolescentes, certo? Que eu acabei de conhecer e é muito bonito. Então, quando você não consegue uma irmã, não consegue um irmão, um tio, um padrinho para botar o menino, porque ele não pode voltar para casa, ele vai para onde? Para o serviço de acolhimento. Ah, eu vou chegar lá na porta do abrigo, com o menino debaixo do braço, eu quero entrar, vou botar esse menino aí, pode? Só se ele estiver em situação direta de ameaça, de morte, de vida, de qualquer situação, que se eu não tirar ele dali, ele pode correr o quê? Risco de morrer. Mas em 24 horas, o abrigo tem que comunicar à autoridade judiciária. Isso vocês vão ter aula lá quando o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas por que eu estou dizendo isso? Não me batam na porta do abrigo com um menino que pode ficar na casa de um parente. Porque vocês só vão acolher ele no abrigo quando o juiz expedir um negócio chamado de guia de acolhimento, certo? Mas isso a aula vocês vão ter depois. Tem um serviço de república, que é um serviço onde só pode ficar até 5 jovens. O serviço em família acolhedora, que são famílias que acolhem as crianças e que eu acredito muito nesse serviço. E o serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência. Quando o rio Itapecuru encheu, quem foi que foi correr atrás do povo que estava sem casa, que estava atravessando o rio nas canoas? Quem foi? A assistência social. Foi a assistência social. Quem ajudou a assistência social, porque há uma legislação que diz, para eu ir até a casa daquela pessoa, a Defesa Civil tem que dizer, Dona Amparo, assistente social, a senhora pode ir porque a senhora não corre risco de vida. Ah, tem criança, conselheiro tutelar, vamos lá junto, vocês podem ir. A Amparo, assistente social, o conselheiro tutelar e a superintendente, porque vocês não vão correr risco de vida. Porque se tiver risco de vida, a Defesa Civil vai ter que ir sozinho. Não, a Defesa Civil ela é organizada, depende muito. No Estado existe, ele é vinculado diretamente a o quê? Casa Civil, na estrutura do governo do Estado do Maranhão. Aqui em Itapecuru eu não sei. A Secretaria de Infraestrutura. Entenderam? Então, assim, assistência social, eu recorro à Defesa Civil, ou a Defesa Civil recorre a mim. Mas eu não sou Defesa Civil e nem ele é assistência social.
Ah, precisa entregar a cesta básica lá, tem que atravessar o rio na canoa. Não tem colete. Só tem para o cara lá da Defesa Civil. Meu amigo, boa viagem, vá, faça a sua entrega da cesta básica, mas eu não vou porque eu não tenho segurança de vida, certo? Então, isso é um serviço de proteção à situação de calamidade pública e quem exerce esse serviço é a política de assistência social. Eu não disse no começo que vereador não compra voto por cesta básica, porque quem tem que dar cesta básica é a assistência social, porque isso chama-se um benefício eventual quando eu estou precisando. Então, o CRAS é responsável de acompanhar a família, se essa família está passando fome, conceder a cesta básica. Então, vamos ter cuidado com essas coisas. Pode passar, meu querido. Isso é apenas uma figura do que eu estou desenhando para vocês, tá? O CREAS, o Serviço de Medida Socioeducativa, Centro POP, que é onde atende pessoas em situação de rua, que não é o caso de Itapecuru, Centro Dia, que é para atender pessoas com deficiência, aqui também não tem, mas é muito parecido com a casa, é Casa da Criança, não? Como é que é o nome? Ali? Espaço da Criança, é um espaço parecido com aquele, contudo, destinado a pessoas com deficiência. A abordagem social, eu já disse para vocês, são educadores sociais que vão às ruas fazer um trabalho de abordagem e as ações estratégicas do PET. Pode passar. Também, não só. Não. O Conselho Tutelar, hoje nós vamos fazer abordagem no mercado. Não. Eu recebi uma denúncia que no mercado de Itapecuru tem crianças e adolescentes sendo exploradas no trabalho infantil. O que eu vou fazer? Eu não sou super-homem e nem super-girl. Eu vou atrás da Liga da Justiça. Eu estou igual o Flávio Dino. Vou atrás da Liga da Justiça. Soraya, Suelen, secretária, nós precisamos de uma equipe, minimamente, ou de um assistente social, de um psicólogo, que nos acompanhe até o mercado, porque nós precisamos fazer um cadastro de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil. E aí, a partir desse cadastro, eu vou sentar de novo com esse povo para saber quais as estratégias que nós vamos fazer. É visita domiciliar, saber o que essa mãe tem, por que ele está lá, é porque eu não tenho com quem deixar. Onde é que nós vamos botar? Cadê o serviço de convivência? E por aí vai. Pode? Isso, pode passar. E aí estão os desenhos dos serviços da proteção de alta complexidade, que é o serviço de acolhimento institucional, família acolhedora, como eu falei para vocês, atendimento de emergências e calamidades e o serviço de república. Pode passar. Eu vou falar rapidinho, mas é só para dizer para vocês, eu não vou passar muito tempo por conta do horário, mas dizer que o serviço de acolhimento institucional, ele pode ser para crianças e adolescentes, para adultos e famílias, para pessoas em situação de rua, homens, mulheres, né? Para crianças e adolescentes, pode ter casas-lares, porque abrigo só pode 20, casas-lares só pode 10 crianças. Você lembra da primeira história que eu contei? Que tinham 200 crianças nos espaços da FUNABEM, da FEBEM? Agora não pode mais. Em abrigo institucional só pode 20, em casa-lar só pode 10, certo? Tem um outro serviço que é para pessoas com deficiência, que se chama residência inclusiva, que só pode 10. E é só para pessoas com deficiência de 18 a 59 anos, certo? A Amparo. E para idosos, tem as ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, que é o serviço de acolhimento para pessoas idosas, mas também pode ser república, certo? Família acolhedora é quando aquela família cadastrada pela Secretaria de Assistência Social do município pode receber uma criança e adolescente para cuidar temporariamente até ela voltar para a sua família, seja a família de origem, seja a família extensa.
E aí é a Secretaria de Assistência que faz esse acompanhamento. E essa família recebe um subsídio, um valor, um salário mínimo, para poder manter essa criança dentro do serviço de acolhimento. De república só pode 5, certo? E de calamidade pública foi aquilo que eu já falei. Vocês lembram da nossa vivência, da experiência da pandemia, e que se transformou numa situação de calamidade pública. Então, a política de assistência social ela foi muito requisitada para isso, porque muitas das vezes só foi a política de saúde e de assistência social que interviu, mas a gente só viu a saúde. Eu, por exemplo, confesso a vocês que eu nunca fiquei em casa nenhum dia da pandemia em home office. Eu trabalhei todos os dias da minha vida porque eu cuidava de 5 abrigos da Prefeitura de São Luís, criei um abrigo que foi no Castelão e depois criei um abrigo no Olho d'Água, então eram 7. Isso cheio, no Castelão tinha dia que tinha 150 pessoas acolhidas. Então eu nunca soube o que foi home office e nem quero saber, porque eu não quero outra pandemia para a gente viver essa experiência. Pode passar. Não vou falar sobre isso, mas é só um retrato, vou deixar a apresentação, viu, para você depois, se quiser socializar, mas é o retrato dos serviços de acolhimento que tem no estado do Maranhão. Pode passar, por gentileza. Por favor. Aí a gente vai falar agora sobre um negócio, pode passar, que é o SINASE. Eu falei lá no comecinho, né? Que é o Sistema Nacional Socioeducativo. Isso foi um pedido para poder falar para vocês, porque eu avalio que esse negócio vai cair aonde? Na prova. Então, vocês precisam saber, pode passar, que negócio é esse, que SINASE é esse. Eu trouxe essa foto para vocês olharem. Isso aí é um espaço onde adolescentes que cometem ato infracional cumprem medidas socioeducativas. Eu falei lá no começo que o Conselho Tutelar atua no caso de ato infracional? Atua? Atua sim, vocês vão perder ponto. Quando ele é o quê? Criança. Quando a criança comete o ato infracional, vocês não determinam medida socioeducativa, vocês determinam o quê? Medida de quê? Proteção. Está onde? No artigo qual? 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas eu não vou falar do Estatuto da Criança e Adolescente, porque vai ter um doutor no Estatuto da Criança e Adolescente falar para vocês. Certo? E o que é esse SINASE? Pode passar aí, meu querido. O que é esse SINASE? É o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é uma lei que foi regulamentada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde ele regulamenta, ele ordena, ele cria as regras para a execução das medidas socioeducativas, certo? E ele é coordenado pela União e integrado pelo sistema que acontece nos estados, no município, responsável pela implementação desse serviço. Pode passar. E o SINASE, ele fala que ele tem alguns princípios, que eu não sei se isso vai cair na prova, mas é importante vocês saberem. É o princípio da brevidade, da medida em resposta ao ato cometido, da individualidade, considerando a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização da medida. Não discriminação do adolescente em razão da etnia, ou seja, da sua cor, do seu gênero, da sua nacionalidade, da sua classe social, orientação religiosa, política, sexual, associação, pertencimento a qualquer minoria ou status, e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Gente, quem hoje está cumprindo medida socioeducativa nos espaços de privação de liberdade? Os pretinhos? Os pobrinhos? E os adolescentes, que na grande maioria já estão fora de onde? Da escola. Então, quando ele diz que a gente não pode discriminar,
nós hoje vivemos um processo de discriminação. Por quê? Classe social. Mas o SINASE diz que não pode. Porque quando o adolescente filho dos ricos cometem ato infracional, ele, na grande maioria das vezes, não vai para o sistema socioeducativo. Quem vai são os adolescentes negros, pobres. E aí nós precisamos qualificar isso para que a gente não cometa os mesmos erros que ao longo da história nós fizemos com as crianças e adolescentes do nosso país, certo? Pode passar. E aí o SINASE, ele prevê 6 medidas socioeducativas, certo? Isso também vocês vão aprender lá com o prefeito. Ela tem a seguinte medida: advertência, o adolescente comete um ato infracional. Chega na frente do juiz, o juiz, olha, eu vou lhe aplicar uma advertência. O menino vai pegar sua boroca, vai embora, porque não tem medida socioeducativa de privação de liberdade. Mas foi dado a ele uma advertência. Aquilo é uma medida. Olha, se eu apontar de novo, tu vai ver. Dessa vez eu vou te colocar uma advertência. Assina bem aqui que você foi advertido. Isso acontece com a gente também? Nós adultos? Acontece. Acontece. Muitas das vezes o juiz diz exatamente isso para a gente. Obrigação de reparar o dano. Ah, tu quebrou a porta da escola? Pronto. Teu pai é um marceneiro? Pronto. Vem acabar. Vai reparar o dano, porque é um bem público, foi comprado com dinheiro público. Então, nós vamos reparar o dano. É uma medida socioeducativa. Ah, vou dar uma outra medida para você. Prestação de serviço à comunidade. Você cometeu um ato infracional e a sua medida é prestação de serviço à comunidade. Então, eu vou lá para o CRAS, acompanhar, se agora eu sou expert em informática. Então, eu vou sentar junto da pessoa, agora não é no CRAS, é no PROCON, né? Eu vou sentar junto da pessoa que faz a digitação do cadastro único e vou ajudar ele durante 8 horas por semana. Essa é a medida que eu vou cumprir, porque eu cometi um ato infracional e a medida é prestação de serviço à comunidade. Quem é que vai acompanhar isso? Onde é que tem um serviço lá no CREAS de cumprimento de medida? Socioeducativa onde? Em meio aberto. Essas medidas... Essas medidas, elas são medidas chamadas medidas em meio aberto, certo? Ou eu estou fazendo uma confusão muito grande na cabeça de vocês estão aprendendo tudo. E tem uma outra medida, que é a medida socioeducativa em meio aberto, que é a liberdade assistida. Quem executa esse serviço, gente, é o CREAS. Tem que ter uma equipe lá no CREAS, porque o juiz determina a medida, comunica ao CREAS, e o CREAS, com a equipe de medidas, vai acompanhar esse adolescente no cumprimento de qual medida? Prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Aí ele vai ter que ir no CREAS de vez em quando, dizer como é que eles estão. O CREAS tem que ir na escola para saber se ele está frequentando. Tem que fazer visita domiciliar para saber se está tudo ok na família, se não tem nenhum problema. Então, da liberdade assistida e até reparação do dano são medidas socioeducativas que a gente chama em meio aberto, né? As duas que são executadas no CREAS é prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E tem outras medidas, que é a semi-liberdade e internação, que é quando o adolescente é privado de quê? De sua liberdade. Pode passar. Certo? Só ressaltando que, antigamente, as crianças, os adolescentes ficavam até 18 anos. Hoje é só... Mas isso era lá no Código de Menores. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só pode cumprir até 3 anos, certo? Aí tem todo um detalhe, por exemplo, eu cometi o meu ato infracional hoje,
e eu completo 18 anos amanhã, eu vou cumprir medida socioeducativa. A minha possibilidade de sair, dependendo da gravidade, é quando eu completar 21 anos. Certo? Então, já falei, é só para reciclar, para tirar 10 na prova. As medidas socioeducativas em meio aberto são executadas pelo município, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, aonde? No CREAS, exatamente. Esse negócio está escrito aonde, Amparo? Na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Lembre que vocês têm que estudar. Pode procurar na internet, botar esse nome, tipificação, que vai aparecer esse documento. E quais são as medidas, Amparo? Eu já disse. Quais são? Liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E lá no CREAS, o serviço é esse nome grandão bem mesmo, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa. Tá? Pode passar. Eu vou voar porque já vai dar 5 horas. Certo? Pode passar, por gentileza. Então, eu vou só fazer uma viagem rápida porque vocês vão ter mais detalhes. A advertência está no artigo 115 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrem que eu disse para vocês que o número da lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, cai na prova e tem gente que erra. Eu digo isso para vocês porque eu já fiz muita prova e muita gente já errou, inclusive conselheiro tutelar eleito, no exercício da sua função, certo? Então, a advertência está no artigo 115, eu já disse, né, consiste em uma repreensão verbal por parte do juiz, não vou entrar em detalhe. A obrigação de reparar o dano, também já disse, está no artigo 116, obriga o adolescente a restituir o valor patrimonial ou econômico do dano que ele cometeu, pode passar. Prestação de serviço à comunidade, está no artigo 117, eu já expliquei. E a liberdade assistida está no artigo 118 e 119 do ECA. E lá, o CREAS tem uma grande responsabilidade, que é acompanhar esse adolescente. E o prazo, geralmente, é de 6 meses, podendo ser revisto a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Aí, por exemplo, você cometeu um ato infracional, a medida que você está cumprindo é liberdade assistida. Aí, Soraya vai fazer uma visita, pô, tia, eu estou super bem, consegui um emprego como adolescente aprendiz, está tranquilo, não se preocupe, eu não vou mais fazer essas bobagens. Aí ela vai fazer um relatório bem bonito para o juiz, libera o cabra lá, que o cara está, ó, nota 10. E aí você pode deixar de cumprir essa medida, porque há uma comprovação pelo CREAS que você já deu conta do recado, você já reveu todo o processo que você fez em relação ao cometimento do ato infracional. Pode passar. Meio fechado, né? Vocês, ó, eu fico dizendo, pode ser que caia na prova, né? Quando é criança, eu adoto o quê? O Conselho Tutelar, medida de quê? De proteção, certo? Amparo, sou eu que determino a medida socioeducativa para quando o adolescente comete ato infracional? Quem é que determina? Depois de quê? Do devido processo legal. Tem que ter advogado, defensor público, tem que ter a manifestação do Ministério Público e tem que ter a determinação por parte do juiz. E no meio fechado, no estado do Maranhão, quem é que executa as medidas socioeducativas em meio fechado? A FUNAC, a Fundação da Criança e do Adolescente. É uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, sede POP. Então, não é a assistência social que executa as medidas socioeducativas em meio fechado. Nós executamos qual? De meio aberto, ó. Acertaram na prova. E quem executa no estado do Maranhão o meio fechado, você ri, cai na prova. Quem vai elaborar a prova? Não sou eu não, mas cai na prova, certo? Então, são 2 medidas, a de semi-liberdade, a internação provisória e internação propriamente dita. O que é isso, Amparo? O adolescente cometeu o ato infracional em flagrante, o quê?
delito, igualzinho nós adultos. O que acontece? Ele vai ser apreendido e ele vai para um negócio chamado internação provisória. Nessa internação provisória não pode passar mais do que 45 dias. Até lá, o devido processo legal já tem que ter acontecido. Aí o juiz ou vai determinar internação, dependendo da gravidade do ato infracional, ou ele pode lançar mão de qualquer uma daquelas medidas do meio aberto, sejam executadas pelo CREAS, ou a advertência, né, ou a reparação do dano. Ele pode voltar, ele pode sair da medida de privação de internação provisória e ir para o meio aberto. Mas ele pode sim receber uma determinação de internação que é até 3 anos, como a colega já colocou. Todas são cumpridas em meio fechado, determinadas pelo juiz, né? E é lá nessa internação provisória que o adolescente ou a adolescente aguarda a sentença judicial. Pode passar. A semiliberdade está lá no artigo 120. Amparo, que semiliberdade é essa? O adolescente está privado de liberdade. Contudo, ele passa a semana no espaço de internação, como a gente chama, mas ele pode sim, no final de semana, retornar para a sua família. Mas isso tudo vai de acordo com a dinâmica que aquele adolescente consegue cumprir aquela medida. Por isso que chama semiliberdade. Ele passa a semana no espaço onde ele cumpre a internação e no final de semana ele pode sim ir em casa. Na segunda-feira, ele retorna e volta para a internação onde ele está, certo? E aí, gente, é porque é pouco tempo, mas na internação eles têm que ter direito a todos os serviços de políticas públicas, inclusive a educação, certo? Pode passar. A internação está no artigo 121 ao 125 e a gente chama da medida mais gravosa, que é onde o adolescente, de fato, precisa cumprir a medida privando a sua liberdade. Ele vai ficar nos espaços coordenados pela FUNAC. No Maranhão, nós temos em São Luís várias unidades, e é lá também que fica a internação provisória, conhecida também como Canaã, em Imperatriz e em Timon, certo? Pode passar. E aí, meu povo, eu trago poucas reflexões por conta do tempo, certo? Lembrem que eu falei para vocês lá no começo, que a partir do momento, depois que vocês saírem daqui, vocês nunca mais vão bater nos meninos de vocês? Entenderam? Vocês sabem por quê? Porque nós temos a tendência de repetir as coisas boas, mas nós temos também a tendência de repetir o quê? As coisas não boas. Geralmente, quem é explorado no trabalho infantil, também é explorado no trabalho escravo. O Maranhão é o segundo estado do nosso país que mais exporta mão de obra escrava. Vocês assistiram o filme Pureza segunda-feira? Ninguém? Pois vocês vão... muito bem, graças a Deus. Vocês vão sair daqui com essa tarefa. Vocês têm internet, que eu sei. Vocês vão baixar este filme e vocês vão assistir o filme Pureza. Pureza, o nome do filme é Pureza. Uma maranhense que conta a sua saga para ir buscar o filho dela no interior do Pará, que estava sendo utilizado a sua mão de obra escrava. Tem tudo a ver com o nosso trabalho, certo? Pode passar. Quem tem Google Play, que eu não tenho, pode baixar que está lá. Passou ontem, antes de ontem, no Tela Quente, certo? Gente, eu quero falar aqui rapidinho para vocês o seguinte.